união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight up the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais de sucesso do BNI. E para você que é a primeira vez que está tendo contato com esse podcast, dá uma visitada nos anteriores, vê tudo que a gente já falou e entrevistou, né? Quantos membros já não passaram aqui agora? Mais de 100, né? A gente passou do 100º episódio. Então, a gente já tem muito material aí. Para você que ainda está indeciso, para você que nunca ouviu falar do BNI, dá uma passeada para entender um pouco do que a gente faz. Eu sou a Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E começando aqui agradecendo ao César Crócomo por ter me cedido os membros dele, né? Todas as vezes que a gente grava com outra regional, né, que a gente pede para o diretor executivo, você consegue para mim 8 membros, né, para que a gente possa gravar e dar continuidade a esse projeto. Às vezes demora uma semana, às vezes 2, né? O César conseguiu em menos de meia hora. Então, obrigada pela disponibilidade de sempre, pelo carinho e pelo acolhimento. A gente vai conversar agora com Rosália. Já tinha visto ela algumas outras vezes. Sei que ela agora está há 4 anos e meio no BNI. E a gente vai conhecer um pouco de como foi essa história, né? Como que ela chegou até o BNI, o que é que o BNI fez na vida da Rosália. Rosália, obrigada por ter aceito esse convite. É uma honra receber você aqui hoje. Eu que agradeço, Adelaide. Uma honra também. Ai, obrigada. Que bom, viu? Me conta, quando você recebeu o primeiro convite para visitar uma equipe do BNI, já de cara você aceitou esse convite? Aceitei, mas foi um convite de uma forma inusitada. Era pandemia, eu entrei em 2021. Uma amiga minha mandou, uma advogada amiga minha, mandou: amiga, quer ir numa reunião de empresários amanhã? Falei: eu quero, é 6h30. Falei: ok. Você só precisa se registrar ali, porque era via Zoom. Quando eu fui olhar, eu vi que era 6h30 da manhã. Eu falei: meu pai do céu. Falei: mas eu tinha dado a minha palavra. Sim. E aí eu me inscrevi e fui, porque acordar cedo para mim é sempre uma determinação, é um ato de vontade, não é natural. Eu gosto de acordar um pouco mais. Mas compromisso é compromisso. E aí eu fui. E eu assisti a primeira reunião e falei: é isso que eu estou precisando. Aí fui a segunda só para confirmar aquilo que eu já tinha olhado e visto para mim. E falei: é isso aí que eu estou precisando. Nesse momento eu estava há 27 anos como advogada, há 15 sozinha no escritório, e eu precisava de algo diferente. E o BNI entrou de uma forma muito significativa na minha vida e no meu escritório, na minha atuação profissional. Sim. Foi muito, muito positivo. Que espetáculo a gente ouvir isso dessa forma, né? Porque eu também sou advogada, mas não advogo. Mas é interessante que quando a gente está lá na faculdade, ensinam a gente de tudo para advogar. Mas não dizem a gente em momento algum que a gente tem que ser empresário. Mas se a gente tiver um escritório, a gente vai ter que ter funcionário. A gente precisa entender um pouco de como funciona uma empresa, porque a gente vai ter que ter um CNPJ.
Mas não ensinam nada disso na faculdade pra gente. E ainda dizem mais, que a gente não pode fazer marketing, né? O marketing declarado a gente não pode. Então, às vezes, a gente tem até a dúvida, eu sei que é a dúvida de alguns advogados, porque me perguntam se podem fazer parte do BNI, né? E a gente explica que pode, mas aí como é que pode, né? É diferente de todos os outros membros, a forma de pedir, de se expressar, né? Para que a gente não entre em conflito com o nosso código de ética, né? Sim. Da OAB. Mas é muito interessante como não ensinam isso na faculdade para gente, Zero. né? Eu estou formada hoje há 33 anos. Então, a minha geração é uma geração tradicional que pegou um direito de uma forma tradicional. Uhum. E eu só fui me entender como empresária e empreendedora para além de ser advogada no BNI, sendo que eu faço a gestão do meu escritório desde 1995. E sempre fui eu que pensei situações novas. O meu escritório, ele existe há 57 anos, foi meu pai que fundou, só que ele inventou o home office. O dia que eu vim de São Paulo de volta para Piracicaba, eu sou de Piracicaba, ele deixou a sala dele e foi trabalhar em home office. Ele visitava os clientes. Então, eu estou na gestão do escritório desde o primeiro dia que eu voltei, em 95. Só que eu fui entender que eu era empresária no BNI. Falei, poxa, mas eu já faço isso. Só que eu não fazia de uma forma profissional. Sim. Eu fazia de uma forma intuitiva. Sim. E o BNI trouxe uma camada completamente diferente, que deu uma potência no meu negócio, porque eu aplico a metodologia no meu cotidiano e eu vou aprendendo na medida em que eu vou participando das reuniões, que eu vou estudando a metodologia, porque ali o empresário ele consegue aplicar o que ele está estudando da metodologia. Então, semana a semana, você vai melhorando. Ano a ano, você vai melhorando. E eu sinto que eu tenho ainda muito a melhorar. E isso é muito interessante. Isso é muito bom. É muito bom e ajuda na minha perspectiva de futuro. Quantos anos eu ainda tenho advogando? Eu já tenho mais de 3 décadas. Daqui 5, 10, 15, 20 anos, o que eu vou estar querendo fazer? E o BNI ajuda nesse planejamento. É muito positivo. E como você disse, a importância de ter o cuidado com o código de ética, isso é fundamental. Propaganda é você ofertar algo. Marketing é você divulgar aquilo que você faz. O que eu não posso fazer, e nenhum advogado pode fazer, é pedir a algum cliente específico. Fazer um anúncio em qualquer veículo dizendo oferta-se tal serviço. Não é isso. O que nós podemos fazer com tranquilidade? Marketing de conteúdo, que é isso? É ter a visibilidade daquilo que você faz. Sim. Qual é a sua capacitação? Qual o seu diferencial? E o BNI fala o tempo todo para nós. O que te faz diferente? Histórias vendem. Histórias. Qual o seu case de sucesso? Tenho vários, mas eu acho bastante interessante, ligado exatamente ao BNI. Quando eu entrei por essa minha amiga, o BNI é algo que ele se sustenta muito na sua credibilidade. Então, eu tendo muitos anos advogando, já traz uma credibilidade mais ou menos natural. Mais ou menos, mas ninguém me conhecia. Só que a minha madrinha no BNI, ela era uma pessoa que já tinha uma credibilidade alta no grupo. Bastante alta. Então, eu já cheguei com uma credibilidade diferente. Tive a sorte ainda que, no grupo, uma outra membro fundadora, ela tinha trabalhado comigo 20 anos antes. Olha só. E ela me reconheceu, porque ela estava diferente, com outra feição. Ela me reconheceu e isso trouxe mais um upgrade ainda para a minha credibilidade. Ou seja, 2 pessoas no grupo, uma já tinha trabalhado comigo e falou
bem, a gente se dava muito bem, a gente já tinha trabalhado muito tempo juntas, num outro cliente meu, e aí isso já ajudou. A primeira história interessante foi que o meu presidente, que hoje é o diretor executivo, o César Crocco, ele era o meu presidente quando eu comecei. O que ele fez? Ele foi até um cliente dele e falou assim, olha, eu queria que você visse o que a Rosália faz. E aí eu fiz uma reunião, dei um treinamento, porque eu faço no BNI, a minha cadeira é a Lei Geral de Proteção de Dados, a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, e ele levou para um cliente dele, como, olha, eu acho que é interessante. E não fui eu que pedi. Foi ele que entendeu o meu negócio e achou que combinaria com aquele cliente. Aquele cliente entrou em contato, gostou, eu fiz um treinamento. Isso foi no mês seguinte que eu entrei. 4 meses depois, essa empresa me chamou para eu ser a DPO deles. O DPO é a pessoa especialista na LGPD que faz adequação e é responsável pela adequação nos CNPJs. E fiquei lá por vários anos. Aí a operação deles diminuiu e está tudo certo. Mas foi uma coisa muito interessante, porque quando você tem um tipo de negócio que é muito difícil, primeiro das pessoas entenderem o que você faz. Sim. Depois, que outras pessoas desejem fazer essa aplicação. Sim. E depois ser contratada para isso. Então, essa variável da onde que foi? Eu só penso que é a partir da credibilidade. Que ele foi entendendo Sim. o que eu fazia. Sim. E é muito importante porque quando você tem algumas áreas no direito são tradicionais, todo mundo conhece. Mas é muito complicado para as pessoas entenderem, primeiro, que existe advogado que não faz só processo, que só trabalha com o judiciário. É muito difícil. As pessoas falam, está em recesso o fórum, então você não está trabalhando. Não é bem assim. Eu trabalho com consultivo há muitos anos. Eu aprendi também no BNI que eu colocava pouco para as pessoas conhecidas o que eu fazia no meu cotidiano. Tá. Eu falava só dos processos, das áreas especializadas que eu fazia. Mas eu não falava o quanto eu fazia a gestão das empresas, que é o consultivo, contratos, políticas, e-mail, estatuto, toda essa gama de documentos jurídicos e assessoria para não dar ruim no final. Eu fiz isso a vida inteira, mas eu pouco disse isso. Eu passei a entender como falar isso no meu site, nas minhas exposições, nas minhas reuniões com os meus parceiros de BNI, que eles vão entender o que eu faço. Uhum. Eu sou a pessoa que tem menos referência na minha equipe, mas isso não é o problema, porque toda referência que vem para mim, vem uma referência qualificada, dirigida, e algumas que eu consigo fazer uma conversão, e outras é uma medida. Essa atuação, ela está presente no meu escritório há 6 anos. Ela é recente. Perto de outras que eu faço há 33, é diferente. Sim. Então, é uma inovação. As pessoas não estão acostumadas com ela. Então, o BNI favorece eu poder colocar o que é que eu faço. Sendo que, quando você pensa, se eu perguntar, e eu faço às vezes essa dinâmica para as pessoas, fecha os olhos e imagine um advogado. Dificilmente você vai imaginar um advogado como eu. Você vai imaginar um homem de terno, gravata e de meia idade, branco. Você não vai imaginar uma mulher. Sim. E uma mulher mais velha. Já tive a situação de ser mais velha, mas será que ela conhece tecnologia? Sim, existe essa questão. Sim. Então, é a desconstrução, inclusive na vestimenta. Eu sou uma advogada de calça jeans e tênis. Para dizer, olha, eu sei falar de um jeito mais simples.
LGPD sem juridiquês é o meu lema, porque eu aprendi com outras áreas de negócio muito complexas na área de saúde a traduzir o que os médicos falavam. Então, eu aprendi no cotidiano a falar de uma forma mais simples, porque quando eu dou treinamento, eu deixo muito claro, se você não conhece o que é para você cumprir, você jamais vai cumprir. Então, começa por entender o que está escrito. Então, essa é uma das belezas que o BNI me trouxe, é conseguir falar menos, né? Vamos combinar que eu nasci falando. Então, assim, treinar falar menos, sim, dentro de um prazo, sim, ser objetivo. Sim. Eu tenho um escritório ateliê. Sou eu e eu. Então, eu tenho que ter uma alta produtividade para que eu tenha uma melhora no meu faturamento. Sim. Com o BNI, eu já tenho condição, a partir dos indicadores que ele me apresenta, saber quanto que eu cresci, quanto que eu tenho faturado, o que eu devo fazer para melhorar. E outras situações, já tive clientes que eu obtive de uma forma muito interessante, que foi a partir de aprendizados do BNI, quando eu fiz filtros no Connect, que é a nossa rede interna, e fiz também no LinkedIn, que seria a rede externa semelhante. A partir desses filtros, eu conheci pessoas que me levaram a grandes contratos. Olha só. Então... Tem gente que não usa o Connect. Né? Não usa... Né? Usa menos, usa de forma subutilizada. Sim. Eu vejo isso muito porque eu já estou algumas gestões na minha equipe como coordenadora de mentoria, então é algo que eu sempre narro para quem está entrando. Preencha, sim, seja visto, sim, escreva o que você faz. Sim, sabe que eu vou confidenciar uma coisa. Embora advogada desde 2002, eu terminei em 2002, tirei o OAB em 2003. Eu nunca tinha ouvido falar, não assim, estudado sobre LGPD. Já sabia que existia, sabia do que se tratava, não cheguei a ter nenhuma matéria específica na faculdade sobre isso. E aí, lembro da primeira reunião quando você chega para falar sobre isso. E aí eu, caraca, esse assunto é chato. Olha que esse assunto é chato, viu? Aí eu fiquei lá, né? Meio da tarde, um sono depois do almoço. E aí vamos ouvir, né? A forma com que você passa o assunto é de se tirar o chapéu. Obrigada. Porque a gente consegue entender claramente, embora advogada, nunca advoguei, eu estudei, fiz faculdade, fiz OAB para ser delegada da Polícia Federal. Engravidei assim que passei no primeiro concurso e desisti de ser delegada. E eu não curto muito a linguagem, apesar de achar bonita e necessária. Uhum. Né? O Felipe que às vezes fala, não, para que falar data vênia? É lindo falar data vênia, Felipe. Né? Eu acho lindo. Mas se a gente só fala assim, a gente realmente não se comunica. Não. Com as pessoas que não estão no meio. Não. Né? Então, quando você começa a falar sobre a LGPD, você consegue falar de forma clara, transparente e passa para a gente a importância da urgência em se tomar providências. Sim. Sim. Então, depois daquilo ali, eu já volto para minhas regionais dizendo, ó, galera, é o seguinte, eu não quero ninguém aqui puxando o pé da gente ou a orelha da gente. Então, a partir de hoje, a gente vai precisar entender que ficha que ficar em cima da mesa não pode, a gente tem que recolher, porque se ali tiver um dado, pode ser um dado sensível. E aí eu passei a trabalhar isso com eles todos, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, a gente já vê que eles não deixam ficha em cima da mesa, que eles descartam as fichas e mais, que eles leem o slide avisando, não temos domínio sobre as fotos que são tiradas aqui. E a pessoa, então, no mínimo, ela assim que entra na reunião, ela vai saber disso, porque isso é comunicado assim que a gente abre a reunião. Eu agradeço. Esse é o meu objetivo, que as pessoas entendam e que deixe de ser chato, porque não precisa ser exatamente legal, sim, divertido. Dificilmente a qualquer área do direito vai ser divertida, mas ela é necessária. Então, que a gente faça de uma forma mais simplificada para que ela seja útil
e aplicável. Sim. Com isso, com o BNI combina quando você tem educação continuada, você consegue introduzir que a LGPD é algo fundamental e que você vai aprendendo dia a dia. E aí você começa a chamar a atenção das pessoas e pequenos atos é que podem fazer muita diferença. Porque o DPO, a DPO, que é o encarregada de dados, que é o termo técnico da LGPD, essa pessoa é que tem que ver o difícil. É ela que tem que escrever, tem que saber o difícil. Sim. Quem vai estar aplicando na ponta tem que saber o que ela tem que fazer, quais cuidados que ela deve tomar, que olhar que ela deve estar atento. Então, quando você abre o olhar e a visão disso, fica mais fácil. Com certeza. E todo mundo colaborando é mais interessante. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é treinamento. Por conta disso, porque eu vejo na prática, e eu já faço isso em várias empresas que são minhas clientes, e eu vejo a diferença daquilo que era há 5, 6 anos atrás. E como hoje já está dentro da rotina essa preocupação. A LGPD, ela realmente é nova. Eu também, por óbvio, não estudei. Mas ela tem uma ligação para mim que ela é muito clara e foi uma parte da minha jornada de pesquisa. Direitos da personalidade. Eu estudei isso em 92, no último ano da faculdade, e me apaixonei. Que são os direitos das pessoas que, popularmente, a gente reconhece como dano moral. Tá. E tudo que eu fiz tem relação, que eu estudei tem relação, e que eu apliquei, o que eu fiz no meu mestrado, nos meus livros, nos meus artigos, tudo tem relação com direitos da personalidade, que são direitos das pessoas. O que eu mais fiz na vida foi atuar com responsabilidade civil. Responsabilidade civil é quando dá ruim. Deu ruim, quanto é que vai pagar e a indenização. Então, como eu sei a ponta, aonde que dá ruim, aí como é que você se previne? E aí, quando chegou a LGPD, eu falei, poxa vida, que interessante, porque agora eu faço o preventivo, porque eu só fazia basicamente o final da ponta. Claro que as empresas que eu assessoro e que eu faço todos os contratos têm menos demandas, mas eu sempre atuei com responsabilidade civil. Então, atuar com direitos da personalidade aplicada na LGPD é sensacional, porque eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E é isso que eu consigo, hoje, divulgar, porque eu sempre era reconhecida atuando no direito médico, que sempre foi... E é uma coisa muito nichada. Quando eu passei a fazer LGPD, o BNI me ajudou. As pessoas que me conhecem via BNI nem sabem exatamente que, às vezes, porque esse ainda continua sendo uma área do meu negócio, mas que não funcionava dentro do BNI. LGPD funciona. Funciona. Então, também para o advogado que estiver escutando e estiver em dúvida, ver qual área de negócio que funciona. Tem algumas áreas que talvez não funcionem. Sim. A de direito médico, que eu fazia defesa de médicos, nenhum médico vai dizer que ele está sendo processado. Então, vai ser difícil você ter algum tipo de referência. Sim. Mas para as outras áreas, não. Então, eu acho que o BNI é algo que pode potencializar o seu escritório, pode potencializar o seu negócio, desde que você faça e tenha paciência para agir, porque às vezes as pessoas querem da noite para o dia. Não funciona. Não, Tem que sair não na funciona. E tem que estudar. Sim. Tem que estudar muito. Eu tive muito insight estudando as coisas do Business Builder. Muito insight. Mudei muitas formas internas a partir de insights de podcasts de gestão. Foram sensacionais. Que maravilha. Rosália, eu queria agradecer. Como foi rápido, hein? A gente fala... Como foi rápido. Eu queria agradecer a sua visita, por ter vindo, por ter aceito esse convite. Eu sei que a gente para tudo uma sexta-feira para vir gravar e sair de Piracicaba, vem para Limeira. Obrigada por ter vindo, de verdade. Mas antes da gente encerrar, se você pudesse deixar um recado para os coordenadores de privacidade, porque
nas minhas regionais, eu já coloquei em todas as equipes o seu coordenador de privacidade. Fiz eles assistirem o treinamento que está lá no Business Builder e faço reunião com eles para eles entenderem a importância de cumprir com os combinados, né? Então, é ficar mais atento com os dados dos outros. Qual seria esse recado? Coordenador de privacidade que você for desempenhar, fazendo como profissão ou desempenhando, que em algum momento os coordenadores de privacidade não vão ser profissionais da LGPD, não serão advogados, não serão pessoas da TI. Entenda o porquê que deve ser utilizado algumas coisas para ter melhor privacidade, para cuidar melhor dos dados das pessoas que estão dentro da equipe e principalmente dos visitantes e dos convidados. Entenda a legislação, pergunte, questione, estude, busque todo o material que o BNI Brasil vai produzir relacionado a isso, que ele já tem produzido, em que a gente pode crescer e alavancar tanto as equipes quanto os negócios de todos os membros. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Para você que ficou até agora, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que pode fazer significado na vida da pessoa esse podcast. Para você que nunca ouviu falar sobre a LGPD, dá uma pesquisada. Vai entender um pouco a importância que é você ter o cuidado com as informações que passam por você. Porque isso pode não dar em nada, mas pode dar em tanta coisa que vocês nem imaginam. Muito obrigada e até o próximo episódio.